Neste episódio, vamos explicar o que efetivamente muda em 2026 para a reforma tributária, quais tributos entram em cena, o que permanece e o que começa a ser substituído e, principalmente, quais são os impactos reais para quem produz, vende e presta serviços. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast LKM Talks. Meu nome é Vinícius Alves, estou como especialista em projetos Thomson Reuters na LKM Tecnologia e hoje estou com o Rodrigo Guilhotto, diretor de desenvolvimento e negócios da Thomson Reuters na LKM Tecnologia, e vamos bater um papo sobre a reforma tributária e as grandes mudanças que começam a ganhar forma a partir de 2026. Mas 2026 não é apenas um ponto no calendário, é o ano teste, o momento em que o novo sistema começa a rodar na prática. Mesmo sem cobrança plena, empresas já terão que adaptar sistemas, notas fiscais, contratos e controles internos. Ou seja, quem não se preparar agora vai sentir os efeitos mais duros nos próximos anos. A ideia aqui é clareza, entender o que está vindo, por que está vindo e como se posicionar desde já. Então ajuste o volume, pegue o seu café e venha conosco entender como a reforma tributária começa a sair do papel e entrar na vida real. Bom, Guilhotto, que prazer recebê-lo. Prazer é meu, Vini. Vamos falar desse tema leve. Vamos chamar de tema leve. Vamos levar para coisa leve, sim, né? Sim. As últimas mexidas aí que nós temos de reforma tributária, né? Bom, Guilhotto, a gente está numa semana bastante, podemos dizer, importante para esse momento, né? Nós tivemos a aprovação da lei complementar nessa semana. E aí eu queria fazer algumas perguntas aí para a gente bater um papo sobre o início, não o início, nós já estamos nessa jornada há algum tempo, mas podemos dizer que nesse jogo os chefões já estão ficando mais fortes, né? Como você tem visto aí as últimas movimentações acerca da reforma? Bom, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho mais além de antes da assinatura da Lei Complementar 227, né, que teve aí essa semana. O final do ano foi assim movimentadíssimo, e aí eu não estou falando só das compras de Natal, né, a gente está falando realmente de alteração quase que todo dia, né, por parte do fisco, com notas técnicas, põe validação, tira validação, põe regra, tira regra. E por fim, a gente iniciou o ano de 26 com a postergação das regras de validação no XML, né? Ou seja, não existe uma validação em cima das tags de IBS e CBS hoje. Ela foi postergada ali para 1º de abril, nesse momento. E a gente teve as alterações para a parte de serviços, que eu acho que foi o calcanhar de Aquiles desse processo de reforma. Primeiro ponto mais fraco, quando a gente fala da parte de serviços, foi quando o próprio fisco, na Lei Complementar 214, não obrigou a nota fiscal no padrão nacional para o Brasil inteiro entrar junto com a reforma, manteve ali como opcional. E isso gerou e está gerando uma série de problemas. A gente tem aí prefeituras que migraram para o padrão nacional, mas estão recebendo no padrão antigo. Outras que não foram para o padrão nacional, estão recebendo o padrão antigo e criaram os campos de IBS e CBS, estão validando, outros não. Então a gente tem uma diversidade muito grande e uma dificuldade muito grande, principalmente para quem trabalha com prestação de serviços neste momento, de conseguir se adequar e entender o que efetivamente cada município está exigindo, né? Neste momento. Inclusive, nós tivemos alguns clientes que na última semana de dezembro não conseguiram mais emitir nota em ambiente produtivo porque teve município que alterou a plataforma já para a preparação da reforma, sem avisar ninguém, e isso gerou uma série de transtornos. E essa semana a gente teve aí a assinatura da Lei Complementar 227, né? Ela que oficializa o comitê gestor, define quais são os limites de estados e municípios, percentuais, alíquotas, regras, definições, enfim, tudo aquilo que estava tramitando na PLP 108, que todo mundo aguardava muito ansiosamente, a parte de regulamentação, saiu aí, se não me falha a memória, são 544 artigos
dentro da Lei Complementar 227, uma boa leitura de cabeceira aí para os nossos ouvintes aqui nessa semana. Bom, é importante frisar, né, que a gente não tem ainda a aprovação das normas do regulamento, temos a aprovação da lei complementar, mas já era dito que as obrigatoriedades dos impostos aconteceriam a partir da aprovação da regulamentação no start da aprovação da lei complementar. Ou seja, a qualquer momento as normas vão ser aprovadas e aí passa a contar, no caso, o que diz ali a lei, que o primeiro dia do quarto mês subsequente começa a questionar a questão da obrigatoriedade das informações. Então, uma vez aprovado isso nessa semana que vem isso já pode começar a contar o relógio. Posto isso, quais os pontos que as empresas devem ter nesse processo de gestão a partir desse ano, que eu vejo que 2026 é um ano bastante sensível, muito sensível, talvez nós vamos sentir os dramas dessa reforma a partir desse momento, né, de 26, e quais pontos de atenção que as empresas passam a ter necessidade de se atentarem nesse ano e a partir do ano que vem? Olha, eu entendo que a gente pode dividir a reforma em dois momentos. Primeiro momento, que foi em 25. Né? O 25 era o quê? Eu preparar para uma entrada em teste com uma informação de 1% para IBS e CBS como estatístico, sem contabilizar, sem apurar imposto, sem recolher essa guia, sem sair em nenhuma obrigação acessória. Muitas empresas ainda estão vivendo neste momento o processo de adequação disso, né? A postergação da obrigatoriedade, que você muito bem citou aí, que inclusive com a liberação da lei complementar, a expectativa de 1º de abril já está indo para 1º de maio, né? Então é algo que ainda não está muito cravado e definido. Mas o que a gente inicia agora? A gente tem um ambiente da reforma tributária do fisco liberado, ou seja, o contribuinte consegue acessar, consegue entrar, consegue visualizar. A ideia é que durante o ano de 26, ele visualize dentro dessa plataforma como que aquele 1% dos documentos fiscais dele está aparecendo. Né? Isso por quê? A partir de 27, ou seja, a partir do ano que vem, nós já temos a primeira migração da reforma tributária, que é a extinção de PIS e COFINS, a entrada oficial de CBS, o início do IS e também a redução a zero da alíquota de IPI. A segunda etapa, que eu chamo de reforma tributária, as empresas já precisam entender como que é essa plataforma do governo, o que essa plataforma vai prover, de que maneira esses dados vão estar disponibilizados. E, em paralelo a tudo isso, eles têm que começar a preparar os seus RPs para que tudo aquilo que foi feito para estes testes estatísticos do ano de 26 mude radicalmente para 27. Porque para 27 a CBS ele passa a ser oficial, eu não tenho mais PIS e COFINS nos meus documentos fiscais, entra oficialmente a CBS, muda a parte de contabilização, eu não vou contabilizar mais na entrada da CBS, sim quando da apuração, ou seja, eu nem bem consegui digerir as adequações desse ano teste, a gente já precisa preparar a casa para não sofrer a partir de janeiro de 27 com a entrada oficial aí da parte do CBS. E quem vai ser o protagonista? O grande protagonista da reforma é o documento fiscal eletrônico, né? Virou assim a sensação. Hoje, no cenário atual, nós temos o documento fiscal como um dos itens, né? A grande estrela da companhia são as obrigações acessórias, e com a reforma tributária a gente não tem obrigação acessória, né? A única obrigação acessória conhecida neste momento, e é bom a gente sempre frisar isso, né? Neste momento que nós estamos, é a DERE, e a DERE é para alguns setores específicos que não vai ter aderência para a emissão de documentos fiscais. A gente viu aí no final de 25 a criação de diversos modelos de documentos fiscais, justamente para poder acomodar setores que hoje não têm a emissão de documento fiscal, né? Faz ali a apresentação dessas informações
num registro F100 de uma FD Contribuições, por exemplo, vai passar a emitir documento fiscal. E o documento fiscal, sim, é o grande protagonista, ganha ali os seus eventos para publicação para o fisco, né? Quando eu tenho uma compra de ativo, quando eu tenho manifestação, quando eu tenho a baixa, a perda, enfim. Existem eventos que vão fazer esse escalonamento e ele, sim, é o grande protagonista, inclusive ele passa a ter multa sobre as suas alterações e demais consistências, porque tudo aquilo que eu mandar no documento fiscal, né, no XML, é o que vai para a base do fisco e que depois chega para a gente na apuração assistida. Essa mudança de protagonismo é interessante, né? A gente está falando de um reset completo da área fiscal. A mudança do perfil de profissional, a maneira de gerir tais obrigações, e como você mesmo disse, né? Existe uma mudança de protagonismo. Outrora, no tempo atual, são as obrigações fiscais. A partir de agora, com a reforma, será o documentário fiscal. O documento fiscal, que nele contém todos os eventos. Então a gente está falando de um novo momento, né? de uma nova forma de pensar a área fiscal a partir da reforma tributária. Nós não estamos falando de uma reforma, nós estamos falando de uma revolução. Uma revolução no modelo fiscal tributário brasileiro, né? Então, assim, podemos dizer que há um antes e um depois. Como você vê, o que vem depois, né? Acho que essa é a pergunta do milhão, mas a gente já consegue perceber há uma necessidade de reinvenção, tanto do próprio profissional fiscal, quanto da forma de se pensar tributos nesse país. Olha, Vini, com certeza. Nós temos hoje um perfil de profissional fiscal que conhece ali muito bem e domina o ICMS, o regulamento de ICMS, o regulamento de IPI, conhece ali a parte de cumulativo, não cumulativo para PIS e COFINS. Só que esse profissional, se ele não se atualizar, ele está com emprego até dezembro de 32, porque a partir de janeiro de 33 ele não tem mais emprego. Sim. Né? Nós temos uma mudança estrutural muito grande. Você bem colocou, reforma tributária, até fazendo ali uma certa analogia, eu me lembro da reforma do Allianz Parque, do estádio do Palmeiras, né? Que foi tratado como uma reforma, mas na verdade mantiveram ali 2 pilastras e o resto foi tudo para o chão. Na verdade foi uma construção nova. E o que a gente está vendo com o novo regime tributário é exatamente isso, né? Ele traz a ideia de simplificação. Né? Num primeiro momento, a gente está ouvindo muito, mas vendo pouco ainda. A questão da simplificação, ela não está palpável aos olhos, a gente não consegue vê-la. Tanto que, se a gente fazer uma comparação a grosso modo, 5 impostos atuais, ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, passam para 5. Mas isso não é uma simplificação? Mudaram-se as siglas. Siglas, as regras, os conceitos. Exato. E tudo mais, né? Hoje é muito claro quando você compra algo, né? Você já sabe, de acordo com o direcionamento que você vai dar internamente, se você tem direito ao crédito ou não. Com a chegada do novo modelo tributário, nós temos uma mudança que todo mundo vai ter que se adequar, todo mundo vai ter que aprender novamente. Né? Então, essa tua colocação do antes de reforma e depois da reforma, sim, eu vejo que ela é super real. E as empresas vão ter dificuldades, até mesmo para a parte de contratação de pessoal. Imagina lá em 2034, se alguém tiver que fazer uma revisão de ICMS. Será que eu vou ter gente no time que lembra o que é o ICMS? Que sabe o que foi o ISS, o que acontecia, quais eram os critérios, né? Principalmente a parte de saldos credores ali e tudo mais. Então, tudo isso vai ser uma mudança radical, é quebra de paradigma mesmo dentro das companhias, e principalmente para os profissionais. O profissional hoje que atua na área fiscal, ele precisa estar antenado, ele precisa estar acompanhando essas mudanças para conseguir evoluir e crescer com tudo isso. Muda a característica da execução apenas, né? Nós vemos um profissional hoje de execução. A reforma, ela traz um perfil de que forma a minha posição dentro da empresa precisa ser colocada. É muito mais
analista do que propriamente executor de tarefas, né? Hoje a gente vê o título analista fiscal, mas o profissional ele simplesmente aperta botão, Sim. cumpre prazo, trabalha para o fisco. São algumas das nomenclaturas, aí, alguns dos rótulos que o profissional da área fiscal hoje tem. O que ele menos faz numa área fiscal é analisar alguma coisa. Ele é engolido pelo processo e quando ele termina um fechamento já começou o outro, já está atrasado e ele vive dessa maneira durante os 12 meses do ano. Ele vai passar a ser analista, porque ele vai ter que entender os processos. Isso. Ele vai ter que analisar o cenário da empresa. O que hoje eu não tenho direito a crédito, mas que com a reforma eu passo a ter direito a crédito. Aquilo que hoje eu não pago imposto e que eu vou passar a pagar imposto. Como é que isso impacta diretamente o meu preço, o meu custo, a minha margem, o meu fluxo de caixa? São ações, muitas delas, que devem ser puxadas pelo profissional da área fiscal, mas que vão impactar as demais áreas da companhia. Né? Ou seja, o profissional fiscal ele está em grande destaque neste momento e quem conseguir se qualificar vai conseguir se destacar e vai conseguir ajudar as empresas a acomodar melhor esses processos. Perfeito. Bom, e as obrigações do momento? Como que elas se comportarão nesse processo aí? Bom, quando a gente fala de obrigações, é importante a gente sempre ressaltar, né? Hoje, neste momento, no dia em que nós estamos fazendo a gravação, não existe qualquer alteração nas obrigações acessórias atuais para acomodar IBS e CBS. Existe publicação oficial do FD Contribuições e do FD ICMS-PI, ou SPED Fiscal, que não haverão a inclusão dos campos de IBS e CBS. Ou seja, eu vou continuar entregando as obrigações acessórias da maneira que eu sempre entreguei. Inclusive, se tudo correr bem, este é o último ano de FD Contribuições, a partir ali de fevereiro, quando se entrega o mês de dezembro de 26, não haverá mais a tendência que a gente não tenha mais FD Contribuições, ela passa a ser a primeira obrigação acessória extinta e a gente vai continuar convivendo com as demais aí por um tempo, mas sem a inclusão da parte da reforma tributária nas obrigações acessórias atuais. Em termos de processo, então, não temos mudanças nesse momento, apenas inclusão de novas informações e uma necessidade de preparação para o que vem. Né? Podemos dizer que 26 é o grande treinamento, é o grande aquecimento, né? Porque o que efetivamente muda é 27. Exatamente isso. E aí o que acontece? A gente já começa este treinamento, colocar o carro na pista, né, como alguns dizem, durante o ano de 26, porque todo mundo está na batida do regime tributário atual. Só que todo mundo vai ter que aprender em 26 o novo regime tributário, porque ele agrega ao atual em 27. Né? Ou seja, o profissional da área fiscal ele vai ter 2 regimes para chamar de seu a partir desse ano. Um ainda em teste, para ele entender como vai ser a dinâmica, funcionamento, split payment e todas as demais questões. E o outro que é o atual, que ele já está ali controlado, vamos assim dizer. Então ele tem um regime que já toma quase que 100% do tempo, ele tem que aprender um outro e a partir do ano que vem já entregar este outro. Então a área fiscal sim, ela vai ter esse ano de 26 primordial para fazer esses entendimentos, adequações, handcount, ou seja, vou precisar de mais braço, vou colocar tecnologia, vou ter sistema, vou ter aplicação. O que eu vou fazer para conseguir dar conta de 2 regimes tributários? Acho que essa é a pergunta principal que está dentro na cabeça de qualquer gestor hoje da área fiscal. E o que você recomendaria nesse cenário futuro? É difícil a gente pensar numa fórmula de bolo pronta, mas eu entendo que a tecnologia é a maior aliada que a gente tem para conseguir otimizar processos. O que a gente precisa entender? Eu preciso fazer um estudo da minha área fiscal hoje.
O que eu executo na área fiscal? Quais são os passos? Quantas pessoas eu tenho? Qual que é o dimensionamento do meu time? O que cada um executa que eu consigo empregar tecnologia para deixar que aquele profissional execute aquela atividade e coloque a tecnologia para fazer. E não simplesmente porque eu vou deixar o profissional a esmo. Não, eu vou usar aquele tempo remanejando para o novo sistema tributário. Para ele treinar o novo sistema, para ele estudar as adequações, as preparações. Então, num primeiro momento, eu recomendo fazer um estudo, um autoestudo, quem não tem o domínio ainda da sua área fiscal hoje, entender quais são os processos e avaliar aonde a tecnologia pode assumir o papel para que a gente consiga encaixar as novas atividades ali. Acho que esse é o primeiro ponto antes de dar o passo de pensar em aumento de equipe, porque a gente sabe o quão difícil é aumentar a equipe, porque isso aumenta custo, gera mais investimento, e a gente sabe que o mercado também está em ebulição, não tem tanto profissional qualificado no mercado hoje, porque está todo mundo aí em busca de profissionais desse gabarito. Nós estamos falando de duas histórias que correrão de forma paralela até a conclusão da reforma, né? E eu penso como que vai ser o processo de fechamento nesse período, né? Vai ser algo muito insano, cara. Vai ser muito insano. Porque, assim, todo mundo tá hoje... a cabeça daquele camarada que tá ali na área fiscal, a cabeça dele, ele já sabe, dia 1º eu tenho que iniciar o meu processo de fechamento, até o dia 2, 3 eu tenho que reportar para a Global, aí eu tenho que apurar imposto, mandar para o financeiro pagar, recolher guia, começo a pensar em obrigação acessória. Só que aí tem um carinha novo chegando aqui que ele tem que estudar, que ele tem que entender e tem que acomodar no dia a dia dele. É um desafio enorme para a área fiscal. É uma quebra realmente de paradigma, como a gente já citou, até sendo um pouco repetitivo, mas justamente porque a área fiscal ela também vai passar por essa transformação. A transformação está entrando nas empresas pela área fiscal. Obviamente, a reforma afeta todas as demais áreas da empresa. A gente já citou isso, inclusive em outros episódios. Você que está aí acompanhando a gente pode dar uma recapitulada, lá tem um material bem legal, mas é principalmente a área fiscal que vai ser ali a porta-voz dessas mudanças internamente. E pensando nessa angústia, né, que a área fiscal vai viver nesse tempo, né? Eu penso que talvez esse seja o momento ideal quando a gente fala de recuperação de créditos. Porque, apesar de sabermos que toda a legislação ainda vai se desenhar para sabermos exatamente o que vai acontecer com esses créditos remanescentes, sejam eles de IPI, de ICMS, de PIS, de COFINS, você percebe que talvez nesse momento de treinamento de 26, também é um momento das empresas pensarem nesses créditos que precisam ser recuperados nesse momento, ainda que estamos em processo de treinamento, porque quando realmente essa chama se acender de uma forma muito maior do que já está acesa, pensar em recuperação de créditos, projetos de recuperação de créditos para os próximos anos, talvez fique até insano e vai demandar mais profissionais, mais inclusões de tecnologias. Então, assim, não é só pensar em reforma nesse ano, é pensar no que está para trás, no que pode ser aproveitado no momento e o que pode ser perdido à frente. Esse é o famoso o que está debaixo do tapete, né? Exato. Você tocou num ponto, assim, nevrálgico dessa questão, que são os créditos tributários. Algo que muita empresa hoje tem, mas dada a complexidade, o tempo que precisa ser investido, até mesmo muitas vezes o senso de organização que a empresa precisa ter para conseguir identificar esses créditos e pleitear estes créditos, faz com que muitas empresas acabem deixando isso um pouco de lado. A gente conhece alguns cenários onde a empresa tem um crédito ali crédito de ICMS absurdo que está ali parado, que poderia estar sendo utilizado. E quando a gente fala de saldos credores, a Lei Complementar 214, ela cita ali vagamente que quem entrar
a partir do novo modelo tributário lá em janeiro de 33, carregando créditos, não está claro como, de que maneira, mas diz que serão 20 anos ou 240 meses para você conseguir recuperar este crédito. Quando a gente fala de crédito, eu quero separar isso em 2 momentos, tá? O pessoal conseguir entender até mesmo o ponto de urgência. PIS e COFINS morre daqui a 11 meses. Exatamente. Se eu sou responsável de uma área fiscal, a primeira coisa que eu faço agora, eu paro tudo, dou pausa nesse vídeo e vou pedir para o time fazer um levantamento do meu PIS e COFINS dos últimos 5, 6 anos. Qual é a posição real? Eu tenho algum saldo credor de PIS e COFINS? Eu preciso me organizar para isso, para que eu faça as devidas compensações, solicitações, seja via PERDCOMP, seja a maneira que for, ainda neste ano. Eu não posso chegar lá em janeiro de 27 e descobrir ou querer começar a fazer um levantamento para ver se eu tenho ou não algum saldo credor. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ICMS. O que eu tenho de credor de ICMS? E um ponto principal se eu tenho saldo credor carregando, se eu der atenção para este saldo credor, além dele se converter em dinheiro para dentro do caixa, e eu conseguir monetizar isso, capitalizar esse valor que hoje está ali parado e eu não estou contando com ele, este valor eu vou utilizar para os investimentos necessários para a própria reforma. Sim. Porque eu vou ter que adequar sistema, eu vou ter que empregar mais tecnologia, ou eu vou ter que trazer mais mão de obra. E de onde eu vou tirar esse dinheiro? Esse dinheiro está parado, eu tenho ali um saldo credor. É fazer um trabalho de levantamento, entendimento disso e pleitear esses créditos para fazer o uso dentro da vigência do modelo tributário atual. Perfeito. Rodrigo, como nós podemos ajudar os nossos clientes? Vini, eu acho que ponto principal quando a gente fala de ajudar os clientes e da história da LKM com mais de 30 anos, e esse DNA fiscal que a LKM carrega, faz com que a gente consiga levar esse conforto maior para o cliente. Sim. De que maneira? Entendimento da parte do RP. O que ele vai precisar mexer no RP? Quais são essas alterações, os impactos, contabilização, aplicação de notas? O que ele precisa mexer na parte de apuração, mapeamento, identificação de processos, identificação de novas tecnologias para melhorar o seu cenário. O próprio programa Reforma 360 da LKM é um programa que engloba diversas frentes e consegue levar para o cliente informação, tecnologia, sistema e um apoio de como ele pode se organizar durante este ano, porque este ano ele tem que se organizar, testar, aprender, porque em 27 começa a valer a nova regra. Nós sabemos que a Thomson tem inovações para isso, né? Queria falar um pouquinho com você sobre quais são essas inovações, pensando que o protagonismo deixa de ser efetivamente a obrigação fiscal, né? Nós não estamos mais falando de tecnologia para a entrega de obrigações fiscais, mas precisaremos de tecnologias para, enfim, conciliação, contabilização. Eu vejo que nós estamos entrando mais numa era de controles, efetivamente, do que propriamente de entregas efetivas ali, execuções efetivas, né? Mas muito mais no tom gerencial de controles do que simplesmente apertar botões para que uma ação aconteça efetivamente. O que a Thomson tem preparado aí nesse momento, Guilherme? A Thomson, por ser uma das empresas do piloto da reforma, então ela está muito ativa com o fisco desde o princípio, né? Desde o ano passado, trabalhando ativamente. E a gente já tem dentro lá da Lei Complementar 214 a ideia de que o fisco vai entregar uma pré-apuração justo pronta para o contribuinte, né? Então, muda-se a forma como o contribuinte está habituado a fazer a apuração.
ele vai receber algo pronto do governo. Só que, como é que eu vou saber se aquilo que o governo está me entregando está coerente, está correto ou não? Ou seja, eu vou ter que conciliar com o que eu tenho dentro de casa. Sim. Então, o primeiro ponto, a Thomson está desenvolvendo uma nova aplicação, um novo sistema, que é um sistema de conciliação. Tá? Essa plataforma de conciliação se conecta via API com o ambiente da reforma, que é o ambiente do fisco, pega a pré-apuração e ela faz as visões de conciliação do RP com o que a gente tem dentro do Tax One, que é a solução fiscal da Thomson Reuters, com o que eu tenho no ambiente da plataforma da reforma tributária. E ali vai ficar fácil de poder entender se eu tenho divergências, aonde estão essas divergências e poder atuar na correção disso. Né? A gente sabe muito bem que a partir de 27 eu só vou poder utilizar o crédito da CBS quando houver o recolhimento do imposto pelo fornecedor. Enquanto isso, aquele crédito fica sob júdice e eu tenho que fazer essa conciliação, esse processo de controle para conseguir entender se tudo aquilo que efetivamente eu tenho nos meus controles internos é aquilo que está refletido dentro do ambiente do fisco. Esse é o primeiro ponto e assim, é crucial eu usar a tecnologia para fazer conciliação. Você imagina numa empresa que tem aí minimamente 5 mil, 10 mil documentos fiscais, para a gente falar uma quantidade baixa de documentos mês, fazer uma conciliação dessa na mão. E eu preciso de uma conexão real time também, né? Sim. É vital, você muda este processo, né? Hoje a gente está habituado a terminar o mês para fazer uma integração. A gente está falando em algo em real time ou em near real time. Muito próximo disso, justamente para poder ter essas informações. E uma vez que eu tenho o processo de conciliação fechado e retorno isso para a plataforma do fisco, ou seja, fisco, a apuração está fechada, está ok, eu preciso, aí é o momento que eu vou contabilizar estes impostos ou a utilização destes créditos e a confirmação dos débitos dentro do meu RP, na minha contabilidade. E aí é a outra aplicação da Thomson, que é o módulo de contabilização que vai retornar via API para o RP do cliente o resultado daquela contabilização. Do contrário, imagina, minimamente no cenário de 5, 10 mil notas mês, ele ter que fazer a contabilização manualmente desses lançamentos. É algo insano, levando em consideração que a gente tem um cenário atual que está se mantido. Então, estes dois caminhos, né, tanto o módulo de conciliação quanto de contabilização, no meu modo de enxergar, é vital para que toda empresa entenda como ele vai funcionar durante esse ano de 26, para que quando chegar lá em 27, esteja tudo funcionando de maneira uniforme e transparente. Esses módulos hoje, eles são apenas para quem é cliente Thomson Reuters, que possui o Tax One, ou existe alguma possibilidade de abertura para não clientes, ou, no caso, a necessidade de contratação do Tax One, tal como ele é no dia de hoje? Como que funciona isso? É muito boa a tua colocação, Vinícius, porque muitas vezes alguém pode estar assistindo a gente e falar assim, puxa, eu uso uma solução não Thomson Reuters para minha área fiscal, queria usar Thomson Reuters, mas não consigo migrar tudo. A grande sacada da Thomson foi justamente propiciar para os clientes que os módulos de contabilização e conciliação eles se tornem meio que independentes. Então, qualquer outra solução fiscal que o cliente utilizar, ele também vai poder conectar via OBI, que é a plataforma de integração múltipla da Thomson Reuters, com os módulos de contabilização e conciliação para a entrada de informação e depois via API ter o retorno disso para poder ser consumido do outro lado. Ou seja, você, cliente Thomson Reuters, está tranquilo, tá dentro de casa, você que não é cliente Thomson Reuters também consegue fazer uso só destes módulos de contabilização e conciliação. Com uma versão mais resumida do Tax One, podemos dizer assim, porque hoje sim, porque na verdade universo ali, só né? Eu vou ter a conexão do OBI para fazer a captura dos dados e a disponibilização disso que vai ser consumido pelos módulos de contabilização e conciliação. Eu não preciso implantar o Tax One inteiro para ter essas informações. Maravilha. Só o OBI
já é o suficiente para fazer essa comunicação. Muito bom, muito bom. E como que seria um formato de um projeto desse, piloto, para a implantação dessas ferramentas nesse momento? Assim? O primeiro passo é entender internamente a aderência disso, Tá. Fazer o levantamento da volumetria, que é algo que tem internamente dentro do próprio documento de pré-diagnóstico da Thomson, né, para fazer esse dimensionamento interno, e aí fazer a contratação dos módulos adicionais e a execução do projeto. A LKM vai fazer a execução da implementação deste projeto para o cliente, aonde a gente vai operacionalizar todo o módulo de conciliação e de contabilização, fazer todo o trabalho de validação e deixar pronto para que o cliente homologue, seja treinado e esteja apto para poder fazer uso dessas duas novas tecnologias. Maravilha. Bom, você tem alguma mensagem, alguma consideração, algum aviso, algum toque, tempero especial para esse momento que você queria deixar aqui para o nosso público? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando com você sobre esse assunto que está na boca do povo aí desde o ano passado. A minha dica para você que está assistindo a gente agora é: se você já está antenado, fique mais antenado ainda. Se você não está, meu querido, sai correndo atrás, busca informação, porque você precisa estar bem orientado, bem capacitado. Não consegue ter apoio, não sabe como dar o primeiro passo, procura pelo time de profissionais da LKM que a gente consegue orientar e dar todo o suporte necessário para que este período de 26 seja o mais suave possível na questão de aderência, de implementação, de entendimento, para que 27 se torne uma realidade. Maravilha, muito bom. Bom, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer, Rodrigo, falar contigo. Acredito que para mim e para o público as informações são vitais nesse momento, onde todos estão sedentos por informações. Continue conosco, siga-nos no YouTube e também agora estamos no Spotify. Nós agradecemos aí a presença, a atenção de todos. Muito obrigado.